Sejam bem-vindos ao canal El Mendonça. Neste vídeo faremos a exposição Época da Reforma, de 1517 a 1648. Estaremos baseados em Bruce Shelley, autor do História do Cristianismo, uma obra completa e atual sobre a trajetória da Igreja Cristã desde as origens até o século XXI, traduzido por Juliana Neidhardt, publicado pela Thomas Nelson Brasil. Foi o fim do tempo da liderança religiosa papal no Ocidente. O conflito de Lutero contra a Igreja era pessoal. Era um monge que assume a vida religiosa por meio de uma promessa santana, era dedicado, mas reconhecidamente perturbado com a ideia de pecado, e que não conseguia se libertar das tormentas ocasionadas pela aceitação de que era fraco diante dos desafios pecaminosos. Lutero nasceu em 1483 na cidade de Eisleben. Em 1505, entra para o monastério dos Agostinianos em Erfurt e em 1517 lança as críticas denominadas 95 Teses em Wittenberg. A convicção de Lutero é relatada por historiadores como sendo conflitos pessoais psicológicos e não abertamente conflitos com a doutrina católica, que ele aderiu e se tornou expoente universitário. As 95 Teses são críticas políticas que afetam aspectos da doutrina cristã, que talvez merecessem um amplo debate, mas eram críticas de cunho social contra o poder político papal e ofertas para a salvação das almas, grosseiramente chamados indulgências. Lutero não lançou uma teologia sistemática de modelo protestante nas 95 Teses. Sua justificação pela fé somente é consequência de seu desligamento com a igreja a qual fazia parte. Lutero já era adulto e professor quando pregava que sacrifícios corporais eram imagem das indulgências para favorecimento da caridade divina. Lutero era estudioso da Bíblia neste mesmo período, mas em 1515 conclui que o justo viverá pela fé somente. Isso com a leitura de Romanos capítulo 1, versículo 17. Lutero então abandona as obras de caridade, que para ele seria o castigo corporal de jejuns e a exposição ao frio, por exemplo. Com essa sacada, Lutero renega, abre aspas, a demonstração da fé por atos virtuosos, a aceitação do dogma da igreja e a participação em seus ritos, fecha as aspas. Ora, o senso comunitário entre fiel e igreja é despedido a favor de um individualismo entre o fiel e sua psique religiosa. De acordo com Shelley, as implicações da descoberta de Lutero foram enormes. Se a salvação vem somente por meio da fé em Cristo, a intercessão dos sacerdotes é supérflua. Além disso, a fé é formada e alimentada pela palavra de Deus, escrita e pregada, e não requer monges, missas nem orações aos santos. A mediação da Igreja de Roma, portanto, recolhe-se à sua insignificância. Lutero, em 1517, criticou a campanha de arrecadação para a construção da Basílica de São Pedro em Roma. A propaganda era feroz em função disso. Dizia-se que quem colaborasse teria alma salva do purgatório, o que era uma interpretação simplista ao extremo da doutrina das indulgências. O povo criticava abertamente essa situação, incluindo nobres, o que fez com que a opinião de Lutero tivesse certa aceitação pública. Talvez não seja uma análise acertada entender que Lutero fez uma revolução social ao denunciar essa situação. Ele ficou conhecido, mas não era o único. Havia uma ambientação e o desgaste da figura do Papa no Sacro Império, território ao qual Lutero habitava. Os dominicanos alemães, diante das críticas ácidas de Lutero contra o papado e contra a doutrina do purgatório, decidem o denunciar. Em Leipzig, em 1519, Lutero é convidado a um concílio e debate com João Eck, que concluiu que Lutero não era mais um religioso católico e ligado ao Papa. Nessa discussão, Lutero é assimilado a John Huss, que foi morto em Constança no contexto do Concílio de Constança, em 1415, por motivos políticos. Lutero defendeu que sua opinião era formada por interpretações bíblicas pessoais. O papado e os concílios deviam estar submetidos ao estudo individualizado da Bíblia e sua interpretação pessoal. Era problemático para a igreja manter Lutero em seus quadros, como ele permaneceria ensinando catequese e refutando a autoridade do Papa. Por isso foi expulso. Lutero era um porta-voz de dissidentes políticos.
Após a expulsão da igreja, Lutero recebe apoio dos seus instigadores. Publica então A Nobreza Cristã da Nação Alemã, panfleto que pede que os príncipes do Sacro Império corrijam os bispos e abades, privando seus bens e criando uma igreja nacional alemã. Era essa a mensagem que os príncipes nacionalistas queriam ouvir. A intenção era política. No panfleto do cativeiro babilônico da igreja, a defesa foi que o cristão não deveria estar associado à igreja nem a sacerdotes para receber amparo espiritual. Os sacramentos eram reduzidos a 2, Eucaristia e batismo, e as comunidades eram equivalentes à instituição igreja. Lutero achava que o homem não pode estar submetido à lei, ou seja, que não pode estar condicionado a fazer rituais ou práticas cerimonialistas para que receba a graça divina. Basta a fé para que isso aconteça. Com a fé, o homem individualmente está dispensado da ritualística católica, ou até mesmo da intermediação de um sacerdote para explicação bíblica ou ritual sacramental. No terceiro panfleto da Liberdade Cristã, em 1520, Lutero recua e revela que as obras eram consequência da fé, ou seja, coloca as obras no foco de seu discurso. Diz que o homem bom faz boas obras e não as obras faz o homem bom, deixando na dúvida se um homem mau faz boas obras ou se boas obras sem fé faz um homem bom. Por fim, Lutero ataca o monasticismo, criticando a exclusão do homem em sociedade para servir a Deus. Fica na dúvida se Lutero estava sendo sincero ou se estava justificando as ações de tomada de terras das abadias feitas ou desejadas pelos príncipes. Em 1520, Lutero recebe a bula papal de Leão X, que o dava a chance de estar fiel à igreja que o formou. Lutero fez um espetáculo e queima a bula. Estava recebendo o apoio de pessoas relacionadas à política. Em 1521, o Papa o declarou herege. O imperador do Sacro Império, Carlos V, percebendo que Lutero era uma bucha de canhão de príncipes revoltosos, o convoca para uma assembleia em Formes. Lutero assume toda a responsabilidade e diz que tudo está de acordo com a sua consciência. O imperador analisa o testemunho de Lutero e diz que ele era um diabo com hábito de monge, e que ele reinventava erros antigos e acrescentava outros como o charco fétido. Os príncipes, na maioria, condenaram Lutero, e este deveria estar na Saxônia para receber a sentença. O príncipe da Saxônia, o duque Frederico o Sábio, esconde Lutero no castelo de Wartburgo. Frederico também era o senhor de Wittenberg, local onde Lutero, mesmo suspenso pela igreja, continuava a emitir panfletos descredibilizando o Papa e a própria igreja. Em 1522, Lutero, após traduzir a Bíblia para o alemão, foi colocado em Wittenberg e lidera o movimento de redimensionamento. Abole o cargo de bispo nas igrejas e inventa o termo pastor para se referir aos padres. Os sacerdotes que estavam inseridos em terras de príncipes que apoiavam Frederico decidem por abandonar o celibato. A missa foi abolida e foi dado atenção à exposição da palavra. O clima era de revolução. Em 1524, os camponeses alemães sentiam que podiam libertar-se dos seus senhores, da mesma forma que seus senhores estavam se libertando do Papa. Além disso, incentivados pelo modelo luterano, pediam que fosse mostrado na Bíblia o sistema feudal e o servilismo. Lutero escreve em socorro aos seus príncipes. O panfleto contra as hordas ladras e assassinas dos camponeses pede para que os camponeses fossem abatidos, estrangulados e apunhalados, considerando que fossem satânicos. Em 1525, a revolta dos camponeses foi encerrada com um imenso massacre. Os príncipes alemães, após espoliar os bens dos monastérios e causar problemas para os padres que se mantiveram fiéis ao juramento com a igreja, sabiam que o movimento luterano era perigosamente tentador e politicamente complicado. Em 1530, Carlos V declara ilegal o movimento luterano. Em 1531, a Liga Esmalcada foi oficializada. De 1546 a 1555, a aventura principesca anticlerical foi palco para guerras civis no Sacro Império. Interessante que, com a paz de Augsburgo de 1555, os príncipes luteranos, com medo, decidem proibir que, abre aspas, seitas protestantes, fecha aspas, fossem fundadas em seus territórios.
Decidiram também que terras de bispos católicos em seus territórios seriam tomados e que, se ficassem, teriam que se converter ao luteranismo. Da parte dos príncipes católicos, eram também proibidos luteranos e seitas protestantes. As ideias protestantes de tomar terras de religiosos católicos foi conveniente na Escandinávia. Com isso, foi consolidada a divisão religiosa na Europa Ocidental. A Suíça estava influenciada pelas mudanças e políticas no Sacro Império. Os cantões não formavam um reino e a cidade de Genebra estava em meio de agitações comandadas por Guilherme Farel, um iconoclasta francês que estava refugiado. O problema do povo genebrino, de acordo com Shelley, estava na pessoa do bispo, não em disputas doutrinárias. Com o movimento luterano, os genebrinos entendiam que teriam maior autonomia para suas decisões políticas. Farel não se sentiu capaz de lidar com a situação. Daí, conhecendo o compatriota francês engajado na onda político-religiosa, o convida para fazer a catequese do lugar. O responsável pelo desafio foi João Calvino, que seria considerado o idealizador da Igreja Reformada, uma alternativa à Igreja Luterana, mas conformada com o domínio principesco da Igreja, tal como Lutero defendia e o povo escandinavo estava experimentando. De acordo com Shelley, Lutero era um camponês, monge e professor universitário. Calvino, um advogado e estudioso, convocado ao ministério público turbulento em uma comunidade próspera de negócios. Naturalmente, eles se impressionaram com diferentes necessidades e enfatizaram diferentes soluções cristãs para elas, e possuíam as mesmas bases, mas as estruturas de doutrina e prática que edificaram em Wittenberg e em Genebra foram diferentes em muitos aspectos importantes. Os cantões suíços eram formados por uma população comercial. A independência estava relacionada também com impostos. Os reinos, aliados e associados ao papado, estavam dispostos a receber o apoio social e ideológico da Igreja, que interferia não raramente nos negócios e em seus itens morais. A condenação à usura, por exemplo, era um desses temas que irritavam os comerciantes mais preocupados com seus negócios que com questões de fé. Há de se perceber que fiéis estavam interessados em termos e normas religiosas, mas muitos autores atestam que a população suíça era instável em termos de adesão religiosa e que eram comumente expostos a conselhos públicos, formados por comerciantes que decidiam no que era ou que não era para acreditar religiosamente. Os que não aceitassem as decisões teológicas conciliares seriam expulsos do cantão. O movimento reformado começa em Zurique, depois Berna e Basileia. Em 1529, Zurique estava disputando o domínio de outros cantões. As localidades que ainda estavam sujeitas ao catolicismo não aceitavam que pregadores reformados entrassem em seus campos. O chefe de Zurique era Ulrico Zwinglio, que tinha a intenção de tomar todos os cantões suíços em uma só fé reformada. Em outubro de 1531, respondendo aos ataques de Zwinglio, católicos entram em combate e derrotam os exércitos dos reformados. A Suíça era parte do Sacro Império, mas seus 13 cantões eram independentes, formando uma confederação. Com as ações e a derrota de Zwinglio, Zurique perde a liderança e Genebra, comandada por Calvino, fica sendo conhecida no mundo reformado como sendo um expoente. Calvino chegou em Genebra em 1536. Sua missão era fazer uma confissão de fé a pedido do Conselho Municipal. A aceitação era necessária para quem não houvesse expulsão da cidade e a excomunhão era exposta para quem não obedecesse às normas estabelecidas. A população estava alheia às determinações de Calvino, que proibia, por exemplo, jogos e vestimentas que não fossem de seu gosto. Além disso, o conselho da cidade pediu que a comunhão fosse dada em pão sem fermento. Calvino e Farel desafiaram, impedindo essa determinação. Foram expulsos com isso em 1538, indo para Estrasburgo. Depois, em 1541, Calvino é convidado por outra formação do Conselho de Genebra e apresenta um projeto de governo que hierarquiza a igreja e dá autonomia eclesiástica. A igreja estava formada por 4 funcionários: pastores, professores, anciãos e diáconos. Estes anciãos estavam em número de 12 e eram os fiscais da moralidade da cidade. Eles controlavam e puniam pelo consistório, entidade que fiscalizava a participação nos cultos, jogos de azar, vestimenta imoral e dança. Em 1553,
O Conselho de Genebra foi desafiado pela presença de Miguel Serveto, um herege refugiado na cidade que negava a doutrina da Trindade. O consistório condenou Serveto à morte na fogueira, situação que marcou negativamente a história de Calvino. Para o reformador francês, a doutrina da predestinação era um tema central do cristianismo, bem como foi ensinado por Paulo, Agostinho e Lutero. A lei de Deus tinha caráter moral. O julgamento do salvo passava pela obediência a Deus, demonstrando em obras tais como participação nos sacramentos, moralidade e profissão de fé pública. A justiça moral era a base social para que os eleitos devessem lutar na terra, e esse ativismo social é o teste fundamental da religião cristã. Essa base calvinista de cunho político-social fazia do indivíduo um crítico que não reconhecia a acumulação de poder no monarca. Na Holanda, que lutava contra o domínio espanhol monárquico, o calvinismo foi a religião de Guilherme, o Taciturno, que estabelece a república. Na Escócia, John Knox também foi influenciado pelo calvinismo, com o estabelecimento do parlamento que recusou a monarquia. O movimento de desautorização papal e de mudança no conceito de igreja na Inglaterra foi capitaneado pela dinastia Tudor, especialmente na figura de Henrique VIII. Sem a disputa política em preocupar-se com a sucessão da coroa, não haveria igreja anglicana. Essa religião civil foi um instrumento de coesão nacional, confusamente elaborada, totalmente dependente dos rigores do tempo e submissa às cortes e ao parlamento. O fulcro do surgimento da Igreja Anglicana está no casamento entre Henrique VIII e Catarina de Aragão, princesa espanhola que, apesar de 5 gestações, não conseguia dar um varão, sendo apenas a princesa Maria a que vingou. Em 1525, Henrique VIII alegou que estava amaldiçoado, pois era Catarina esposa de seu irmão falecido, o que seria uma desonra pelas leis levíticas, que dizia que se o irmão tomar mulher de outro irmão, será impuro e não terá filhos. Essa desculpa esfarrapada foi incrivelmente ressoada pelos crentes anglicanos. A lei levítica fala que nenhum filho nasceria, seja homem ou mulher. O rei tinha uma filha. Além disso, Shelley expõe que o rei tinha várias concubinas e um filho ilegítimo. O problema estaria basicamente em Catarina e não no pecador Henrique. Era o tempo da negação do poder papal e da imposição das monarquias absolutistas, desafiando o Papa a impedir a dissolução do casamento, o que seria uma desmoralização para a linhagem das monarquias europeias e inclusive para a monarquia espanhola de onde Catarina era originária. Henrique VIII, já sabendo da resposta do Papa, decide fundar uma igreja nacional. O Papa na época era Clemente VII. Catarina era a tia de Carlos V, imperador do Sacro Império e rei da Espanha. Seria uma crise diplomática a favor de um rei que o poeta inglês Charles Dickens posteriormente reconheceria como, abre aspas, um arruaceiro extremamente intolerável, uma mancha de sangue graxa na história da Inglaterra, fecha aspas. Era sabido que Henrique VIII tinha um caso com Ana Bolena, sua concubina favorita, e que os astrólogos afirmavam, talvez para o agradar, que ela daria a ele um filho varão. Em 1533, ele casou secretamente e, independente de qualquer maldição, no mesmo ano nasceu a menina Elizabeth. O Papa excomunga Henrique VIII e em 1534 é fundada a Igreja Anglicana, sob o documento chamado Ato de Supremacia. O arcebispo de Cantuária, Thomas Cranmer, apoia a iniciativa, sendo que ele seria o chefe de fato da Igreja Anglicana. Recuando um pouco, em 1521, Henrique VIII fez a declaração de que Lutero era uma serpente venenosa e um lobo do inferno. Cranmer sabia que Henrique VIII estava confuso com essa nova igreja e fica quieto. Em 1539, as únicas modificações foram o uso da Bíblia em inglês nas missas e o fim dos mosteiros, que teriam suas terras roubadas. O uso da Bíblia traduzida era limitado à população aristocrática e comerciantes. O rei Henrique VIII, sob a acusação de que estava sendo traído pela ex-concubina e rainha anglicana Ana Bolena, aceita sua execução em 1536, sendo casado posteriormente com outras mulheres, sendo que apenas uma delas, Joana Seymour, deu um filho varão, o adoentado Eduardo VI, que se torna rei sob regência em 1547, quando o pai morre. O príncipe não mandava em nada. Foi nesse tempo que Cranmer e outros tomam posse da religião da Igreja Anglicana.
A farra começa com o fim do celibato. Em 1553, Cranmer publica os 42 artigos, mas com a morte de Eduardo VI, assume sua irmã e filha de Catarina, Maria Tudor. Sofrida pela manipulação religiosa e oportunismo que afetou sua mãe, Maria começa a adotar laços com Roma. Ora, isso enfurece Cranmer e seu círculo, incluindo os aristocratas que recebiam terras dos monastérios roubados por Henrique VIII. Começa uma luta interna para que a rainha se mantenha no trono, que culmina com a condenação à morte de pessoas que foram consideradas posteriormente como mártires. Em 1558 assume a filha de Ana Bolena, Elizabeth, que findará com a dinastia sob o título de Rainha Virgem. Agradecemos a todos que prestigiaram este estudo com a presença no canal. Pedimos que participem com like e inscrição. Este canal é dedicado à cultura em geral e estudos. Que Deus esteja conosco.